Olá, que prazer, que bênção é nos encontrarmos outra vez aqui no nosso Café e Fé. O nosso objetivo é proclamar o Evangelho e nós sempre trazemos um convidado para compartilhar conosco nesse nosso café juntos. Hoje nós estamos aqui com a presença honrosa do meu irmão querido Fernando Prison. Ele vai estar conversando conosco no tema de hoje. E você sabe que nós buscamos conhecer a Jesus Cristo e esse crucificado, conhecer aquilo que ele fez por nós, e são as riquezas insondáveis de Cristo Jesus, do seu Evangelho. Os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela. Você pode entrar em contato conosco e conhecer o nosso material e participar. De 3 maneiras você pode estar participando. A primeira é você ficar na trincheira da oração. Nós vivemos num mundo com guerras espirituais. A gente não enxerga, mas elas existem. E você pode ser um colaborador aqui com o programa, diante das lutas que a gente tem, intercedendo para que Deus nos traga a revelação da sua palavra. A segunda maneira que você pode ser parceiro é contribuindo para que o programa se mantenha a custos e a gente não fica aí de chapéu na mão, mas fica esperando no Senhor, e Deus pode usar você para esse projeto. E a terceira é compartilhar esses vídeos para que a palavra de Deus seja propagada. Você pode ser um instrumento que vai ajudar nessa caminhada. Então, pegue o seu cafezinho, porque o nosso Café com Fé está só começando. Já já nós voltamos. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O nosso tema hoje é: o que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é uma pergunta muito pertinente. E aí, Fernando, como é que nós vamos começar? Se apresenta aqui para o público e vamos bater um papo bem descontraído. Sim, em primeiro lugar eu queria dizer que é uma honra, Pastor Glenn, estar aqui nesse programa do Café e Fé e participar desse projeto de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Você que faz parte da nossa comunidade desde que quando nós iniciamos esse programa. É verdade. Em 2014, a gente iniciou no trabalho de propalar e você estava por trás nos Sim. ajudando a organizar o programa, né? E que farei para herdar a vida eterna? Olha que pergunta pertinente. É uma pergunta pertinente e é uma pergunta que nós devemos tentar respondê-la de modo muito apropriado. Porque a própria pergunta ela é interessante, né, Pastor Glenn? O autor da pergunta diz: o que farei Pois é, para herdar. para herdar, né?
será que nós podemos fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? Você que é advogado, sabe que herança não é uma conquista, é? Não. Herança é algo que nós potencialmente poderemos receber depois que o autor da herança vier a falecer, né? É, E, e aqui, essa pergunta estava sendo feita por um jovem rico. exatamente. É o que diz aqui no preâmbulo aqui dessa passagem. E, e nos indica que ele realmente estava interessado em saber isso. Ele tinha algumas dúvidas a respeito. E pelo fato, eu imagino, né, de ele perguntar o que farei, já começa a nos dar uma direção daquilo que ele pensava, né? E é interessante que Jesus estava caminhando. E ele se dirige a Jesus, e até o texto mostra que ele se ajoelhou. Ele teve uma atitude assim De reverência. reverência e chamou Nossa, Jesus de Jesus. bom mestre, né? Exato. Bom mestre. Ele tinha alguns conhecimentos que farei para herdar a vida eterna. Herança, como você disse, é uma possibilidade, né? Exato. É uma possibilidade com a morte Mas só pode herdar aquele que é filho. que é filho. E se não é filho, não tem como herdar. Você Tem que pode ser até parente, fazer né? alguma coisa, mas isso indica que você é filho. E se a pergunta é nesse sentido, né, o que farei para herdar a vida eterna? A primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós precisamos ser filhos de Deus. Pois é. Agora, nós podemos fazer algo para nos tornarmos filhos de Deus, pastor? Olha, a definição de Jesus foi a seguinte: que ele veio para o que era seu, a definição do apóstolo João para Jesus, para o ministério de Jesus. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não posso me fazer filho de Deus. Não. Como eu também não posso eu não pude me fazer filho do meu pai. Exatamente. Foi ele que me fez, É. com a minha mãe, seu filho. Exato. E nós somos feitos filhos de Deus quando o Espírito Santo nos convence do pecado e nos faz crer em Jesus Cristo. Porque não existe, segundo a Bíblia, e é como eu creio, não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, essa pergunta aqui é de um coração inseguro, não é? Sim. E legalista. Ao mesmo tempo. Porque no próprio texto, depois, Jesus até indica ali, né, no versículo 19, sabes os mandamentos. Posso ler, pastor? Pode ler, lê os 18 e 19 aí. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Olha, Vamos parar por aqui, depois nós continuamos. olha que interessante, Fernando. Jesus, ele chamou Jesus de bom. Jesus já começa desconstruindo o conceito dele. Por que você me chama bom? Bom é o único que é Deus. Você está achando que eu sou Deus? Você está olhando para mim como Deus de fato? Porque ninguém é bom senão um que é Deus. É bom que a gente saiba disso, porque tem muita gente que acha que vai ser salvo porque é bonzinho.
porque não Exatamente. faz tal coisa, porque não mata, não rouba. E é interessante que Jesus colocou todos os mandamentos aqui, os horizontais. Sim, aqueles que dizem respeito ao comportamento externo, ao nosso relacionamento com o O próximo. próximo. Porque, na verdade, os mandamentos, eles são 4 mandamentos verticais e 6 mandamentos horizontais, Horizontais. né? E ele começa falando pelos horizontais. Horizontais. E Jesus até já imaginava, por ser Deus, é evidente que Jesus já conhecia o coração do jovem rico. É. Mas essa questão, né, quando ele fala bom, né, por que será que nós temos esse conceito de nós mesmos, de De- sermos boas pessoas, né? Eu acredito um pouco que porque nós usamos como parâmetro nós mesmos, ao invés de usarmos como parâmetro o caráter de Deus. Uhum. Porque se nós nos colocarmos diante do caráter de Deus, nós chegaremos à conclusão de que é impossível sermos considerados boas pessoas. É. Mas se me comparar com outras pessoas, e talvez esse seja o erro do jovem rico e até nosso também, né? É. Nós De acharmos que somos melhores que outras pessoas. não temos aquela consciência da depravação total, É verdade. não é? A depravação total é um princípio, uma doutrina que mostra que nós não somos bons por essência, que não há bom, como diz Jesus, nenhum sequer, que nós nos desviamos de Deus, nós somos fugitivos de Deus, nós somos pessoas que saíram do caminho de Deus, todos pecaram, diz Paulo, né? E carecem da E glória. carecem, e destituídos estão da glória de Deus. Então, a gente tem uma bondade humana, uma quantidade de bondade humana em certas coisas. Até Jesus, uma vez ele falou assim: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, não é? Se o filho pedir pão, você não vai dar Pedra. pedra. Se ele pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. E vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas a seus filhos, mas nós não temos o conceito da depravação total. Não. E isso nós apenas tomamos conhecimento por meio da revelação da palavra. Exatamente. Às vezes uma pessoa está doente, ele não tem nem sintoma, não é? Agora, recentemente, eu vi um rapaz corpulento, saudável, bonito, sadio, e de repente ele foi para o hospital para fazer um exame, descobriram que ele estava com câncer, com os exames, e em menos de 2 semanas ele faleceu. Então, nós, espiritualmente, nem temos noção de que a gravidade do nosso Você pecado. tocou num assunto, né, com relação à doença. Eu gosto muito de sempre enfatizar que a palavra de Deus, ela opera nas nossas vidas, revelando a nossa natureza pecadora, revelando quem nós somos. Isso não é possível por meio de conhecimento intelectual, mas é algo revelado pelo Espírito. E a palavra, ela funciona como um raio-x, pastor. Exatamente. Ela vem para diagnóstico. Exatamente, para dar o diagnóstico. Quando a gente quebra, fratura algum osso, né, e o ortopedista pede para a gente tirar uma chapa, a gente vai lá e tira a chapa. E a chapa vai demonstrar que o osso está quebrado, ou onde está quebrado, ou que nível de fratura é, mas o raio-x não cura. Não cura. Não cura. Não. Né? Então, para demonstrar a natureza
a nossa natureza pecadora, isso é possível por meio da palavra revelada pelo Espírito ao nosso coração. Aqui, esse jovem rico aqui, ele se achava bom por cumprir os mandamentos. Tanto é Os que Jesus, mandamentos horizontais. Ou talvez achasse que cumprisse esses mandamentos, né? ele achava. E Jesus, quando ele colocou aqui, ele disse: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, minha meninice. Verdade. Agora, eu queria dar um tempinho para a gente poder conversar um pouco mais sobre esta realidade que se oculta em nosso coração. É já que nós voltamos. Pois é, Fernando. A arrogância humana, ela é grande, né? Aquele moço, ele diz para Jesus que tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas ele está na base de uma obediência à lei que não nos leva a um relacionamento com Deus. Exatamente. Isso demonstra o coração legalista. Não é? Tiago vai dizer assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Espécie de dominó aqui. Você topa num, destrói tudo. Né? Isso. E é impossível que esse cara obedecesse. Até tem uma historinha de um judeu. Ele foi conversar com o rabino e ele disse assim: Rabino, eu agora já guardo um dos 10 mandamentos. Não, eu não guardo um dos 10 mandamentos. Eu não guardo um dos 10 mandamentos. E o rabino disse assim: e qual é que você não guarda? Ele disse: na hora eu escolho. É coisa de judeu negociando. Mas você sabe que nós não cumprimos a lei. E a lei não nos conduz a Deus. E ninguém é justificado por obras da lei. Exatamente. É algo que nós sempre somos tentados a achar, acho que talvez culturalmente, né? Que se formos boas pessoas, se desempenharmos, se obedecermos até a própria palavra, nós seremos agraciados ou recebidos por Deus. Mas não é isso que nós aprendemos na palavra, né, pastor? Não. De forma alguma, né? O que a Bíblia fala, por exemplo, que o homem é justificado pelas obras ou pela graça? Pois é. Romanos 3,20 diz assim, pastor Glênio: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então não é por obediência à lei que nós somos aceitos por Deus, né? O termo justificado aqui significa ser considerado por Deus, né? Ser considerado justo. Então é evidente que há uma tendência das pessoas em achar que, pelo que elas fazem, elas são justificadas, como se a justificação por obras fosse algo bíblico, mas na verdade ela não é. E tem uma vez eu li num livro, pastor Glênio, do R.C. Sproul, que é um pastor americano, o senhor conhece, e ele tinha um programa de evangelismo nas igrejas. Ele frequentava algumas igrejas
e fazia lá um programa de evangelismo. E ele disse Mesmo que porque nas igrejas tem muita gente que está na igreja e que ainda não Exatamente. foi salva. Não foi, né? Nós não sabemos quem são essas pessoas. Eu digo isso, Fernando, porque eu já era pastor e eu não era salvo. Você pode estar na igreja e ser um membro importante, mas se você não passar por essa experiência com Jesus, de ser justificado por meio da morte e sua ressurreição, nós não somos apenas um frequentador, né? Mas continua o pensamento do Sproul. E ele dizia o seguinte, que ele tinha esse programa e quando ele ia às igrejas, então as pessoas que participavam desse programa eram pessoas que se diziam cristãs. E ele chegava sempre e fazia uma pergunta: se você morresse essa noite e estivesse diante de Deus, e ele lhe dissesse, por que eu deveria deixar você entrar aqui no céu? O que você diria? E aí, pastor Glenn, pasme, qual que era a resposta? 80% ele fez uma estatística, 80% das pessoas respondiam, não, eu poderia entrar no céu porque eu fui uma boa pessoa, porque eu cumpri os mandamentos, porque eu frequentava os cultos de domingo, porque eu sou dizimista e isso, etc, etc, etc. Então, é algo que a gente não imagina, mas está de tal maneira incutido na mente das pessoas que realmente só uma obra de desconstrução e de revelação do Espírito para que as pessoas entendam aquilo que o próprio Jesus está dizendo aqui nessa passagem. Né? Nós somos salvos por meio da graça de Deus, mediante a fé na obra redentora que Jesus Cristo realizou na cruz em favor de todos aqueles que nele creem. Essa seria a resposta que nós deveríamos dar. Então, por exemplo, se eu fosse, como é que eu iria responder essa questão? Deixa eu dar um exemplo. Eu, que me conheço agora quem eu sou por natureza, eu ia dizer assim, ó, o senhor me deixa entrar, porque eu era o pior dos pecadores. Ninguém podia ser pior. Ainda que externamente as pessoas pudessem me considerar como um bom menino, etc. Mas houve um dia que, pelo Espírito Santo, eu tive a revelação de que Jesus morreu por mim, e que não só morreu por mim, mas morreu comigo, e que aquela morte ele me fez parceiro para que na ressurreição ele me desse a nova vida. E eu vou entrar aqui, sabe por quê? Porque ele vive em mim, ele é a minha salvação. Eu não é porque eu fiz, eu deixei de fazer. Porque o nosso velho homem foi de fato crucificado com Cristo. Não tenha dúvida. Porque a única maneira que eu tenho de receber a nova vida é com a morte do velho Fernando. Exatamente. Da nossa natureza em Adão que nós tínhamos. A gente entende que para que serve a lei? Né? Porque muita gente acha que se cumprir os mandamentos, mas para que serve a lei? Ela revela o caráter de Deus. A lei é boa, a lei é justa, a lei é pura, e nós somos injustos, maus e impuros. Exato. Agora, a lei vai diagnosticar quem nós somos. Para nos levar a Cristo. O apóstolo Paulo... Por meio do arrependimento, não é? Pastor? O apóstolo Paulo disse que a lei ela serviu de aio, ela serviu de pedagogo para nos levar a Cristo. Porque a salvação não está na igreja, nem está no cumprimento da lei. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. E é interessante que nessa passagem, pastor Glenn, ele até diz, né, no versículo
21, e Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Qual dos mandamentos, pastor Glenn? Jesus queria chegar lá, né? Queria indicar ao jovem rico que ele não conseguia cumprir. No meu entendimento, é aquele mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Exato. de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Este é eu acho que o rapaz ia saltando no sarrafo, como se fosse um salto em altura, né? Ele foi aumentando, ele foi saltando, 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 até quando Jesus botou lá na ponta, não tinha vara que conseguisse chegar lá. É esse o problema que a gente enfrenta, né? E aqui, eu me lembrei também de lá de Êxodo 20, o versículo 3, quando diz o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. E ao que tudo indica, no versículo 22, porque ele foi embora, era exatamente o problema dele, né? Ele tinha um Deus com D minúsculo. O Deus dele era Mamon. Exatamente. Era o dinheiro, era a posse, era... E aí os discípulos ficaram até escandalizados quando Jesus disse que era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficaram apavorados. Mas quem é que pode ser salvo? Aí Jesus diz: olha, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ainda bem. Só Deus pode tirar de nós esse coração idólatra. Até a gente pode dizer aqui, né, Fernando, o dinheiro em si não é problema. E a gente tem outros momentos que nós vamos trabalhar essa questão, mas o amor ao dinheiro é um problema sério. Exatamente. A Bíblia não proíbe que as pessoas possam prosperar e ter riquezas. Sim. Mas o amor e esse moço estava agarrado, né? Ele, jovem, ficou muito contrariado, muito triste, por ter pensado: isso não é para mim. Essa história aqui não é para mim. Eu tenho muita coisa. Então ele tinha um desejo de herdar a vida eterna, achava que pelo cumprimento de alguns mandamentos ele conseguiria isso, mas de fato é impossível nós obedecermos todos os mandamentos por conta da natureza que nós viemos a este mundo, né, pastor? Eu entendo. Uma natureza rebelde a Deus. Eu entendo que o Evangelho, ele tem como objetivo nos levar ao fim de nós mesmos, para que nós possamos depender totalmente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando aquele moço viu que o pensamento dele: mais vale um passarinho na mão do que dois voando, ele disse: eu vou ficar com a minha riqueza daqui da terra. Mas o Senhor Jesus tem uma palavra: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pois é, o tempo corre, o tempo voa, e nós estamos no final aqui. Eu quero agradecer a presença do Fernando. Espero em outras ocasiões a gente esteja juntos. E quero dizer para você, até a próxima. Nós vamos nos encontrar na semana que vem para um bate-papo, aquele bate-papo que a gente sempre fala, e poder abraçar de coração para coração. Até a próxima.